Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho a alegria e o privilégio de tê-lo aqui para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com seus amigos. Quero ler um texto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo de número 6, nos versos 15 e 16, onde lemos o seguinte: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Esse texto é profundo e tremendamente comprometedor. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós nos unimos a Cristo, quando ele vem no nosso coração e se torna o nosso único e suficiente Salvador, nós estamos unidos com ele. Somos dele. E quando somos dele, nós nos fizemos um com ele. É exatamente o que diz aqui no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E depois ele disse o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Paulo diz o seguinte, que um homem que se une a uma prostituta, a uma meretriz, diante de Deus se fez uma só carne com ela. Ora, esse fazer-se uma só carne com ela é o casamento. E isso é tremendamente sério diante do reino de Deus e diante do mundo espiritual, porque nós, que viemos do paganismo, aprendemos lá fora, no mundo, que os relacionamentos sexuais antes do casamento eram coisa aceitável, não normais, mas aceitáveis. Relacionamentos que não caminhariam para um casamento e que poderíamos fazer isto à vontade. O texto bíblico diz que aquele que se relaciona com uma meretriz se faz uma só carne com ela, se casa com ela. Agora vamos vir para o campo da igreja, vamos vir para o campo da adolescência e da juventude. Casais de adolescentes, casais de jovens, que não respeitando os ensinos da palavra de Deus, se relacionam sexualmente uns com os outros. Eles estão se casando. E isto é muito sério. Por isso nós ensinamos, e eu dou graças ao meu Deus, e a glória é dele. Eu me casei aos 45 anos. E pude me guardar virgem para o meu casamento. E a minha esposa também. Fomos um para o outro, guardados e preparados pelo Senhor. Mas quantos fazem isto nos dias de hoje? Quantos são lembrados de que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que não devem se relacionar com pessoas fora do casamento? É muito sério. É muito sério esse tipo de coisa, porque de certa forma, vamos aqui apenas conjecturar, o cidadão já está casado desde os 13 anos e não sabe. Está casado desde os 14 anos e não sabe. E quando for contrair núpcias, ele está casando com outra. Olha a seriedade da questão, mas eu dou graças a Deus que a própria Bíblia diz assim, que quando nós chegamos a Cristo, Deus perdoa os tempos da ignorância e nos lava dos pecados, porque dificilmente eu estarei falando aqui com algum homem que não tenha vivido, se não convertido, na promiscuidade antes da sua conversão. E infelizmente hoje em dia até mulheres praticando esse tipo de coisas. Mas quando a gente vai a Jesus, Jesus
nos lava dos nossos pecados, pois ele morreu na cruz justamente para nos lavar dos pecados, nos purificar e nos dar uma ficha limpa. Então nós precisamos olhar para o Senhor e ter pureza física e jamais aceitarmos a opção de nos relacionarmos com alguém que não seja o nosso cônjuge. E se você é um jovem, não é casado, e você tem praticado coisas libidinosas com o seu namorado, com a sua namorada, lembre-lhe, eu lhe lembro que isto é pecado, e que você está se casando com esta pessoa, e que depois não adianta dizer tchau e bênção, porque isso não resolve diante de Deus. É pecado, é impureza. Abandone isto e consagre a sua vida sexual em pureza diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que se unem com uma prostituta ou com uma pessoa avulsa, se une e faz uma só carne com ela. Pare com isto. Você só tem a licitude, a permissão de Deus para um relacionamento conjugal, com um casamento. É assim que funciona, segundo a palavra de Deus. Um casamento entre homem e mulher, com responsabilidades e direitos. E qualquer outro tipo de prática significa fornicação, prostituição e um problema espiritual muito sério, que é se fazer uma só carne com alguém que não jamais viverá do seu lado. Cuidado! Deus está nos alertando para que tenhamos uma vida pura e reta diante do Senhor. E não acredite nesses falsos pastores permissivos. Eles são permissivos porque têm uma vida podre, porque não têm dignidade diante de Deus e são mentirosos no púlpito. Não creia neles. Eles vão construir as suas loquacidades frívolas, os seus pensamentos, as suas fábulas infindáveis para se defenderem dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Mas a Bíblia é muito clara: pecado é pecado, prostituição é fazer-se uma só carne com quem não é o seu cônjuge. Fuja disto. Jesus nos lava, nos purifica, nos torna santos, com a sua graça e com a sua presença. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo poder da tua palavra. Ela, que é viva e eficaz, muda os nossos comportamentos. Ajuda que os solteiros que me ouvem agora encontrem uma pessoa segundo o teu coração, com quem desfrutar de uma vida sexual, emocional, moral, familiar, feliz e abençoada pelas tuas mãos, pois tu amas o leito sem mácula, como diz a Escritura. Ajuda-os a se livrarem dos seus pecados sexuais e ajuda que o teu povo, os que se chamam pelo teu nome, sejam transformados pelo teu poder de forma radical. Porque eu sei que o Senhor está voltando e procura uma igreja limpa, lavada, preparada, adornada para o encontro contigo nos ares. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo nosso. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Considere ser um dos mantenedores deste canal. Este canal vive por confiança e fé em Deus. E talvez você seja uma das pessoas que, agraciadas com as imagens que nós propagamos, sinta o desejo de contribuir para que este ministério tenha os recursos indispensáveis para a sua manutenção. Aqui está o número do Pix e também do meu WhatsApp. Veja sugestões de outros vídeos e muito obrigado por ter assistido. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau!